Boa noite. Com muita alegria, nós retornamos a esta casa, sempre é um imenso prazer. Hoje, tratando de um tema certamente bastante intrigante, capítulo 23º do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da moral estranha. No item 16, quando Jesus disse: "Não creais que eu vim trazer a paz, mas a divisão", seu pensamento era este: não creeis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais o meu nome será o pretexto. Porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por sua crença, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo para nele destruir as más ervas. E tenho pressa que ele se acenda para que a depuração seja mais pronta, porque desse conflito a verdade será triunfante. A guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. E, por fim, a luta fraticida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem resultados, que não arrasta atrás de si senão a desolação e leva a perturbação até ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses, para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sobre a mesma bandeira, a da caridade. E as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Realmente, uma mensagem intrigante, não é? Jesus não veio trazer a paz. Ele veio plantar a guerra, ele veio trazer a espada. Certamente, uma moral estranha. Acontece que, lá há 2000 e poucos anos atrás, o povo estava vivendo uma situação de muito comodismo, né? Estavam muito acomodados. Aqueles sujeitos, as ações dos poderosos, se acomodavam nas situações em que se encontravam e aceitavam. Os poderosos, por sua vez, viviam intensamente a vontade do poder. E assim a vida se estabelecia. Aí veio o advento do cristianismo. Aí veio Jesus plantar uma semente diferente, trazendo naquele momento a discórdia, trazendo naquele momento a espada. É realmente
uma situação bastante intrigante. Mas o mais importante nisso tudo é que cada um de nós temos que usar desta oportunidade do aprendizado do cristianismo, do exercício da cristianização. Na última vez que aqui estivemos, estávamos numa oportunidade de trabalhar das casas espíritas, onde a gente tem a oportunidade de se fazer presente, a discussão a respeito do tema cristianização. E hoje nós nos encontramos mais uma vez frente ao mesmo tema. Por quê? Cristianizar-se significa empunhar a espada. Empunhar a espada do cristianismo, que representa a atitude, que representa a fé raciocinada, que representa o trabalho, mas que também representa o amor, sentimento mais profundo a ser exercido por um ser humano encarnado na Terra nos dias de hoje. E vejam, muitos de nós já nos reencarnamos várias vezes nesses 2000 anos. Com certeza, né? Muitos de nós. Acostumamos dizer que muitos somos espíritas fracassados de outras existências. E aqui estamos novamente, tentando o exercício da cristianização. Hoje, Jesus ainda representa a espada. Hoje, o Cristo ainda representa a revolução em nossas vidas. Durante todas essas encarnações que vivemos nesse transcorrer do período evolutivo que nós temos tido a oportunidade de nos enquadrarmos, muita coisa nós já fizemos. Adquirimos muitas aptidões, com certeza, que nos trouxeram até aqui. Só que se nós formos analisar com bastante critério, nós estamos ainda no segundo degrau da escala evolutiva. Nós só subimos um, né? Nós fomos criados lá nos mundos primitivos e hoje nós estamos vivendo um mundo de expiação e prova. Nós subimos um degrau na nossa escala evolutiva. Para isso foi necessário muita guerra, empunhar-se muitas espadas. E vivemos só um degrau ainda. Subimos só um degrau nessa escala evolutiva. Mas a esperança não termina aqui. A esperança é a última que morre, não é? A oportunidade que temos nesse momento é de estarmos ao finalizar de mais uma etapa da nossa evolução. O nosso planeta está entrando num estágio de transformação para o mundo regenerador. Então nós estamos findando esse segundo estágio. Nós estamos ao final da escala da expiação e prova. Só que o que Jesus colocou há mais de 2000 anos, empunhando em nossas mãos as espadas da transformação, ainda somos cobrados com respeito às realizações, à concretização daquilo que realmente nós necessitamos conseguir para as nossas existências. Atitude, trabalho, caridade, amor, cristianização em nós. Somos criaturas que vivemos várias faces no transcorrer da nossa vida. Somos pais, mães, filhos de determinadas famílias. Somos profissionais desta ou aquela profissão. Somos criaturas que vivemos na sociedade a possibilidade de ser um cristão. E tentamos ser um espírita aqui dentro da casa espírita. Desafios diversos
se apresentam no transcorrer da nossa existência. Como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, como ser um bom filho, um bom neto, um bom avô. Como ser um bom avô cristão? Os ensinamentos de Jesus nos trazem os esclarecimentos necessários e suficientes para que possamos, com o passar do tempo, trabalhando a nossa transformação, adequando-nos cada vez mais, para que possamos, nessa transformação, trabalhar a possibilidade da cristianização em nós. Isto é a espada que Jesus plantou há 2000 anos. Certamente ele não veio como bonzinho, trazendo a paz. Ele queria a revolução dos povos, no sentido mais amoroso possível da palavra. Nenhum de nós ainda tem a possibilidade de entender a grandiosidade desse Espírito que habitou o nosso planeta num momento de transformação. Temos aqui algumas colocaçõezinhas do companheiro Sérgio Honório da Silva, que fala sobre esse tema, que diz o seguinte: os que estão acostumados a ler nos evangelhos palavras de brandura, de tolerância e de amor, estranham quando Jesus muda o teor da sua mensagem, imprime mais vigor e energia quando proclama que não veio trazer a paz à terra, mas sim a espada. Na mesma oportunidade, ele afirmou que veio lançar fogo sobre a terra e tinha pressa que ele se acendesse. Essa mudança de um polo para outro parece meio paradoxal, se não abandonarmos a letra que mata para divisar apenas o espírito que vivifica. Por mais adiantado que esteja a inteligência humana, somos compelidos a reconhecer que a humanidade ainda não dispõe de capacidade suficiente para avaliar a grandeza do Espírito de Jesus. Isto porque muitas religiões, conscientes ou inconscientemente, ignoram a inapreciável contribuição deixada por ele no campo da ciência, da filosofia, da medicina e do direito, procurando limitá-lo às pequenas dimensões de apenas uma religião, dentre tantas outras religiões criadas pelos homens. Suas orientações, se seguidas por si só, já deveriam ser consideradas uma religião. Jesus marcou de forma a não deixar dúvida quanto à sua presença e à sua missão nesse mundo. Ele não teve sequer onde reclinar a cabeça, nada possuiu de material, nenhuma propriedade, nenhum dinheiro. Cercou-se de pessoas incultas, de um povo social e politicamente subjugado. Reuniu em torno de si amigos rudes e iletrados, da região mais pobre do Império Romano. Falou sempre na linguagem mais simples, não deixando nada escrito por ele próprio. Tudo foi registrado no coração e na memória dos que lhe ouviram a palavra e puderam testemunhar o exemplo. Nunca frequentou uma escola e foi coroado apenas com espinhos. Foi açoitado publicamente e finalmente pregado numa cruz, infamante como se fosse um ladrão. Foi assim. Foi assim, se apresentando e agindo, que dividiu as eras terrestres entre antes e depois dele, permanecendo para sempre como a maior presença, a mais elevada expressão de toda a história humana em todas as épocas do mundo. O ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Essa colocação sai da questão 625 do Livro dos Espíritos. Então vejam,
a grandiosidade desse Espírito, que num determinado momento de suas pregações, faz questão de colocar uma situação tão estranha como essa. Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. A espada é o significado da luta. A espada é a oportunidade que cada um de nós tem de usar dela para cuidar das nossas transformações, alterando em nós os nossos comportamentos. Nós acostumamos dizer, e já dissemos isso aqui várias vezes, nós viemos de outras encarnações carregados com duas malas muito grandes. Uma delas muito fácil de carregar, que é aquela que tem alça, tem rodinha, que é a mala das nossas aptidões. Que com o passar do tempo nós conseguimos alguma coisa de bom, afinal de contas, somos espíritos milenares, não é? Como já dissemos, muitos de nós já reencarnamos muitas vezes durante esses 2000 anos. E dentre essas encarnações nós conseguimos alcançar bastante aptidões, sim. Ninguém vai negar isso. Mas nós também trouxemos uma mala muito pesada, sem alça, sem rodinha, que é a mala das nossas más tendências. Precisamos urgentemente utilizar das aptidões conseguidas no transcorrer dessas existências, usando dessas aptidões para tratar as nossas más tendências e transformando-as com a espada em punho. Convictos de que estamos realmente numa guerra contra as nossas más tendências, guerra para transformarmos-nos em cristãos redivivos, guerra para trazer a cada um de nós a felicidade da evolução. Vejam a importância dessa espada, veja a importância desta luta contra nós mesmos, para vencer as nossas imperfeições, utilizando daquilo que nós já conseguimos de bom, transformando as nossas más tendências em atitudes regenerativas, que trazem a cada um de nós a possibilidade da melhoria, da transformação, de hoje sermos melhores do que ontem, amanhã certamente melhores do que hoje. Esse é o intuito do Espírito, essa é a oportunidade que todos temos nessa existência. Afinal de contas, estamos muito bem estabelecidos numa família. Hoje temos a oportunidade de aqui estar, usando da possibilidade de estarmos dentro de uma casa espírita, sob a égide de Kardec, sobre a proteção do Cristo. Oportunidade esta que ainda muito poucas criaturas têm no transcorrer desta existência que estamos vivendo, dessa oportunidade de transformação do nosso planeta. Mas ainda existem muitas intempéries, ainda existem muitos problemas, ainda existem muitas situações constrangedoras em que nós nos envolvemos, impossibilitando-nos da prática da cristianização em nós. É contra isso que nós precisamos lutar. Precisamos usar um pouco mais do nosso sentimento. Nós gostamos muito da nossa companheira Cora Coralina, principalmente quando ela fala que nada nessa vida tem sentido se nós não tocamos o coração das pessoas. Coração significa sentimento. Nada realmente nessa vida tem sentido se aquilo que nós estivermos fazendo, não estivermos fazendo com amor, tocando verdadeiramente o coração das pessoas que convivem conosco. Afinal de contas, em nenhuma dessas circunstâncias em que nós nos enquadramos, está acontecendo por acaso. Todos os momentos da nossa existência existem consequência de situações anteriores. É a lei da ação e reação, muito natural na vida de todos nós. Só que nós vivemos realmente intempéries constantes.
Temos aqui uma historinha que fala da reunião dos indivíduos das trevas. Quem que vive nas trevas? Os nossos companheiros lá, ditos obsessores, menos felizes, ditos inferiores. O chefe dos espíritos das trevas convocou uma convenção mundial dos obsessores. No seu discurso de abertura ele dizia: não podemos impedir os cristãos de irem aos seus templos. Prestem atenção. Nós não podemos impedir os cristãos de irem lá nos seus templos, nas casas espíritas, nos cultos religiosos lá dos evangélicos, na igreja católica, né? Não podemos impedi-los de ler os livros e conhecerem a verdade. Vejam qual é o discurso do chefe lá das trevas. Não podemos impedi-los de ler os livros e conhecerem a verdade. Nem mesmo podemos impedi-los de formar um relacionamento íntimo com os espíritos elevados e com Jesus. E uma vez que eles ganham essa conexão com os espíritos elevados e com Jesus, o nosso poder sobre ele emergencialmente está quebrado. Meio estranho, né? Essa colocação aí do nosso chefe das trevas. Preste atenção. Então, vamos deixá-los irem aos centros espíritas, vamos deixá-los irem às suas igrejas, vamos deixá-los com os almoços e jantares que eles organizam para levantar fundo para ajudar os pobres, mas vamos roubar-lhes o tempo. Vamos roubar o tempo que eles têm, de maneira que não sobre tempo algum para desenvolver um relacionamento saudável e elevado. Vamos fazer um parêntese aqui. Nós temos um trabalho, nós trabalhamos em uma casa espírita, onde trabalhamos com desobsessão. Uma coisa a gente fala constantemente junto com os nossos companheiros de trabalho. A gente acha que os espíritos menos felizes, obsessores, são espíritos inferiores, mas na realidade eles são muito mais inteligentes do que nós. Intelectualmente eles são bem mais evoluídos que nós. Na realidade o que lhes falta é o desenvolvimento moral. Mas intelectualmente eles são mais evoluídos que nós, eles são muito inteligentes. Vejam a perspicácia dessas colocações. Vamos roubar-lhes o tempo que têm, de maneira que não sobre tempo algum para desenvolver um relacionamento saudável e elevado. O que eu quero que vocês façam é o seguinte, prestem atenção, disse o obsessor-chefe. Distraia-os a ponto de que não consigam aproximar-se de Jesus e dos espíritos superiores. Aí levantou a secla lá. Mas como nós vamos fazer isso? Aí responde o chefe: mantenham-nos ocupados nas coisas não essenciais da vida. Inventem inumeráveis assuntos e situações que ocupem as suas mentes. Tentem nos gastarem cada vez mais. Tomar emprestado cada vez mais. Persuadam as suas esposas a irem trabalhar durante longas horas. Incutam nos maridos trabalharem 6 a 7 dias por semana, 10 a 12 horas por dia, a fim de que eles tenham uma capacidade financeira capaz de manter os seus estilos de vidas fúteis e vazias. Criem situações que os impeçam de passar algum tempo com seus filhos. À medida que as suas famílias forem se fragmentando, muito em breve os seus lares já não mais oferecerão um lugar de paz para se refugiarem das pressões do trabalho diário.
estimulem as suas mentes com tanta intensidade que eles não possam mais escutar aquela voz suave e tranquila da orientação dos espíritos. Encham as mesinhas dos centros, de todos os lugares com revistas e jornais. Bombardeiem as suas mentes com notícias 24 horas por dia. Invadam os momentos em que estão dirigindo, fazendo-os prestar atenção em cartazes chamativos. Inundem as suas caixas de correio com papéis totalmente inúteis. Catálogos de lojas que ofereçam vendas pelo correio, loterias, boletos de apostas, ofertas de produtos gratuitos, serviços e falsas esperanças. Vejam como são ardilosos, né? Mantenham lindas e delgadas modelos nas revistas e na TV, para que os maridos acreditem que a beleza externa que é importante. E eles se tornarão mal satisfeitos com as suas próprias esposas. Mantenham as esposas demasiadamente cansadas para amarem seus maridos. Se elas não dão aos seus maridos o amor que eles necessitam, eles então começarão a procurá-lo em outro lugar. E isto, sem dúvida, fragmentará as suas famílias mais rapidamente. Dê-lhes o Papai Noel, para que se esqueçam da necessidade de ensinar aos seus filhos o significado verdadeiro do Natal. Dê-lhes o Coelho da Páscoa, para que eles não falem sobre a ressurreição de Jesus e a sua mensagem sobre o pecado e sobre a morte. Até mesmo quando estiverem se divertindo, se distraindo, que seja tudo feito com excessos, para que ao voltarem dali estejam totalmente exaustos. Mantenham-os de tal modo ocupados que nem pensem em andar ou ficar na natureza para refletirem na criação de Deus. Ao invés disso, mande-os para parques de diversão, acontecimentos esportivos, peças de teatro banais, apresentações artísticas mundanas, e coloque-os à frente da TV entorpecedora. Mantenham-os sempre ocupados. E quando se reunirem para um encontro ou para uma reunião espiritual, envolva-os em mexericos e conversas sem importância, principalmente fofocas. Para que, ao saírem, o façam com as essências comprometidas. Encham a vida de todos eles com tantas causas supostamente importantes a serem defendidas, que não tenham nenhum tempo para buscar a espiritualidade e buscar Jesus. Muito em breve, eles estarão buscando em suas próprias forças as soluções para os seus problemas e causas que defendem, sacrificando a sua saúde e as suas famílias pelo bem da sua causa. Ah, mas isso vai funcionar? Levantam uma secla. Claro que vai funcionar, responde o outro. Os espíritos trevosos ansiosamente partiram para cumprir as determinações do chefe, fazendo com que todos os cristãos, em todo o mundo, ficassem mais ocupados e mais apressados, indo daqui para ali e vice-versa, tendo pouco tempo para Deus e muito pouco tempo para as suas famílias. Não tendo nenhum tempo para contar aos outros sobre a sublimidade e o poder do Evangelho de Jesus, que transforma as suas vidas. Creio que a pergunta nesse momento que não nos cala: teve o obsessor-chefe sucesso nas suas maquinações? Teve sucesso, Carlinhos? Tem tido
tem tido sucesso? O tema realmente é uma moral estranha. Cada um de nós, nesse instante, é um apóstolo do cristianismo. Nós não estamos aqui por acaso, não. Em cada um de nós existe uma história. Em cada pensamento nesse instante, existe uma pergunta, existe uma resposta, existe uma intenção. Cada um de nós, na medida da sua necessidade, cada um de nós, na medida da sua possibilidade. Mas eles continuam agindo. Sempre continuarão agindo. A espiritualidade inferior trabalha a cada um de nós para que nós não consigamos as realizações planejadas um dia para o nosso processo evolutivo. Quando viemos para esta encarnação, nós trouxemos uma lista de tarefas. Muitos de nós já conseguimos cumprir grande parte delas. Muitos andaram muito pouco, outros quase nada. Existe aí no Evangelho também a parábola do trabalhador da última hora. Não importa que nós estejamos no último momento, na última hora, não importa. Vamos empunhar a espada do cristianismo. Vamos trazer para junto de nós a conscientização da necessidade da transformação. Se cada um de nós se transformar num apóstolo do cristianismo, se cada um de nós conseguirmos colocar em prática por intermédio das nossas ações, conseguirmos colocar como exemplos a nossa palavra, a possibilidade da nossa convivência, do nosso relacionamento, na família onde existem os maiores problemas, no trabalho onde existem as grandes responsabilidades, aqui na casa espírita onde existe a grande oportunidade do aprendizado, da desenvoltura. Se cada um de nós conseguir trabalhar isso em nós, isto se chama cristianização. A oportunidade que cada um de nós tem de colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo. Existirão pedras no caminho. O chefe das trevas tem tido sim muito sucesso. Quantos de nós aí trabalhamos 6, 7 dias por semana? 10, 12 horas por dia? Não temos tempo para os nossos filhos? Não temos tempo para os nossos esposos e esposas? Para as nossas mães, para os nossos pais, avós? Por quê? Cada dia mais nós sentimos a necessidade de ter. Cada dia mais nós sentimos a possibilidade de trabalhar, ganhar e ter cada vez mais. Essa é uma atitude anticristã. Cristo nos incentiva a ser. Ele mesmo não teve nada. Ele viveu o exemplo mais puro possível da singeleza, da humildade e do amor ao próximo. Cabe a cada um de nós ir transformando a nossa existência na medida da nossa necessidade, na medida das nossas possibilidades. Cristianizarmos-nos. Colocar em prática os ensinamentos do Cristo para que possamos cada dia mais ir melhorando as nossas relações.
relações familiares, relações profissionais, relações sociais e principalmente as realizações espirituais, religiosas. Nós realmente não estamos aqui por acaso, não. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Aquilo que nós temos oportunidade de aqui ouvir, aquilo que nós temos oportunidade de aqui aprender, precisa ser divulgado, precisa ser trabalhado nas nossas existências para que sejamos o exemplo vivo da possibilidade da transformação. Nesse momento, em cada um de nós está ligado um cabo de energia. Em cada um de nós, nesse instante, está ligado um cabo de energia para nos equilibrar fluidicamente. Isso é uma dádiva, é um presente da espiritualidade, trazendo a cada um, nesse momento, o equilíbrio fluídico necessário para voltarmos ao mundo daqui a pouco e conseguirmos trabalhar as nossas necessidades, cumprir com a nossa tarefa. A casa espírita é o hospital das almas. É aqui que nós recarregamos as nossas baterias fluídicas, que nos fortalecem para que lá fora nós consigamos, com equilíbrio, trabalhar melhor o nosso dia a dia, a possibilidade da transformação, cada dia para melhor. Assim sendo, a moral que parecia tão estranha, já não é tão estranha assim, não é? Quem é a espada? Quem é a guerra? Quem é o fogo? São as nossas oportunidades de agir em nosso benefício. Hoje, com uma consciência um pouco mais esclarecida, com os sentimentos um pouco mais apurados, nós entendemos melhor que na nossa vida existem 3 pilares principais que a sustentam, que é a nossa família, a nossa profissão e a nossa religião. Pilares fundamentais que mantêm de pé a vida de um cristão. Façamos bom uso desta oportunidade. Interliguemos esses pilares da melhor forma possível, da mais saudável oportunidade que nós temos de viver bem com a nossa família, de sermos profissionais da melhor forma possível, e nada nos impede de sermos profissionais cristãos, mas acima de tudo que sejamos os cristãos que gostaríamos realmente de ser. Jesus espera de cada um de nós que sejamos os apóstolos para colocarmos em prática os seus ensinamentos, para tentar colocar para fora da casa espírita esse legado que ele nos deixa, que ele nos deixou há 2000 anos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos acompanhe até aos nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja.